Bom dia, muito bom a gente estar aqui mais uma vez e a gente poder se reunir, mesmo que virtualmente, mesmo que online, que é esse momento onde a gente tem para cantar, para a gente poder abrir o nosso coração para Deus e para a gente expressar o nosso amor por Ele e também para a gente ouvir da parte dEle. É assim que a gente encontra a sua paz também, através do que Ele tem a nos falar e através da gente receber isso tudo. Então se prepara nesse momento. E a gente quer convidar, talvez seja a primeira vez que você esteja acompanhando, e a gente quer dizer que você é super bem-vindo para acompanhar com a gente, para que a gente possa ter esse momento especial. A gente vai começar agora orando. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esses momentos, Deus, por esses momentos onde a gente pode estar conectado contigo, a gente pode estar conectado com a tua palavra, Deus, e nos ajuda, meu Deus, pela tua bondade, nos ajuda a sentir a tua paz, nos ajuda a sermos cheios de ti, meu Deus, pela tua bondade. O Senhor é aquele que nos traz significado, o Senhor é aquele que nos traz propósito, o Senhor nos ensina paz, Pai, e nós precisamos da tua paz. Pela tua bondade, vem sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Então se prepare, porque Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, e Ele quer agir em nós e através de nós. Então vamos lá, sejamos abençoados e sejamos bênção nesse momento. Meu Jesus, eu te considero tudo, então conto tudo como perda. Meu Jesus, eu te considero tudo, então conto tudo como perda. Meu Jesus, eu te considero tudo, então conto tudo como perda. Meu Jesus, eu te considero tudo, então conto tudo como perda. Achei o tesouro escondido que procurava, irei embora, venderei tudo
Oi pessoal, estamos reunidos mais uma vez aqui e hoje nosso tema sobre paz chega a paz na sua dimensão pessoal. Nós vamos falar sobre paz na vida hoje, nós vamos falar sobre paz interior, algo que é tão necessário, algo que tantas pessoas vivem buscando e vivem procurando, e de fato, sem paz na vida, não adianta nada a gente falar sobre paz em outras esferas, como paz na cidade, no mundo, nos relacionamentos. A gente precisa de paz interior. Eu quero ler 2 versículos do Evangelho de João para nos guiar nessa reflexão. E os versículos que eu lerei, eles estão naquilo que é conhecido como o discurso do cenáculo, que é o discurso, os ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos pouco antes dele ser preso e depois ser, evidentemente, condenado e crucificado. Então, de certa maneira, esses são os ensinamentos finais de Jesus, de acordo com o Evangelho de João. No capítulo 14, João diz assim no versículo 27, Jesus está falando para os discípulos: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou, ou a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração e não tenham medo. Mais adiante, ainda nesse mesmo discurso, lá no capítulo 16, no finalzinho, na verdade, aqui, Jesus está concluindo essa série de ensinamentos, esse discurso do cenáculo. Então, capítulo 16, versículo 33, a gente vai ler, porque no capítulo 17 a gente tem o momento em que Jesus, após ter dado os ensinamentos, ele faz essa oração intercessória pelos seus discípulos. Então, capítulo 16, verso 33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, esses são os 2 versículos que nós vamos tomar com base para falar sobre paz na vida, paz interior, paz consigo mesmo. E nós já falamos até agora, se você está ouvindo pela primeira vez essa série, nós já falamos, e eu recomendo que você veja os anteriores, porque nós falamos sobre paz com Deus e nós falamos sobre paz com o próximo. E nós estabelecemos ali que paz com Deus é uma condição sine qua non para que você tenha paz com o próximo e até mesmo, como nós vamos falar aqui, a paz interior, a paz na vida e, posteriormente, quando falarmos sobre paz nos relacionamentos em comunidade, em sociedade, paz na cidade. Então, paz com Deus é a base. N.T. Wright diz que essa é a reconciliação da qual todas as demais reconciliações dependem. Então, primeiro a gente precisa ter paz com Deus, ser reconciliado com Deus, nós falamos isso, e falamos sobre a paz com o próximo. A paz na vida, a paz interior é essa paz do coração. Essa paz que dissipa a ansiedade, que dissipa o medo. Quando nós falamos em paz e quando nós ouvimos essas palavras de Jesus aqui, falando sobre paz dessa maneira, nós pensamos e devemos pensar no contexto de Jesus, um contexto judaico. Então, a palavra paz em hebraico é shalom, todos nós sabemos disso. O evangelho foi escrito em grego, então o termo usado na composição aqui desse evangelho não foi shalom, mas a palavra grega eirene. As 2 palavras, tanto no hebraico quanto no grego, no contexto em que Jesus está falando naquela época, elas haviam adquirido uma ideia de despedida ou saudação. É interessante porque no primeiro versículo aqui, Jesus está dizendo que deixo a paz com vocês. Jesus está se despedindo dos seus discípulos e está deixando-lhes a paz. Assim como quando alguém estava deixando uma casa, se despedindo de alguém com quem aquela pessoa esteve durante um tempo, essa pessoa então pronunciava a palavra shalom, como desejando a paz. Mas ela também era uma saudação, a gente vai ver mais tarde, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, é que quando Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição, Jesus diz a eles:
a paz seja convosco. E nós vamos encontrar, inclusive, nas epístolas, essa palavra paz como uma saudação. Várias vezes você vai ver lá, logo no início da epístola, as palavras graça e paz e graça, né? Às vezes a ordem é invertida, mas como uma saudação. A paz interior, como nós já falamos, e fica muito claro aqui, ela é fruto de um relacionamento com Deus. Você não tem como ter paz na vida se você não tiver um relacionamento com Deus. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas ouvirem, mas esta é a realidade. Se você não tiver um relacionamento com o seu Criador, sempre vai haver alguma coisa lá no fundo que vai causar em você um sentimento que venha a roubar a sua paz. E é interessante isso porque esse sentimento, né, esse senso de que está faltando alguma coisa, esse senso de não ter essa completude, é um sentimento que muitas pessoas vão relatar e muitas pessoas, inclusive, que têm à sua disposição tudo o que é possível ter nessa vida. Você talvez já tenha ouvido essa expressão de algum milionário, de alguém assim, e eu já vi isso. Olha, eu cheguei no topo, eu cheguei no cume, né? Eu cheguei no summit dessa montanha do sucesso, e eu vou dizer para vocês, de fato, um desses homens disse isso, não tem nada lá em cima, é vazio. E por quê? Se você não tem um relacionamento com o Criador, e a gente vai se lembrar que Pascal falava isso sobre essa questão desse senso de vazio no ser humano. Se você não tem um relacionamento com o Criador, então alguma coisa em algum momento vai se manifestar como esse anseio pela eternidade. O escritor ao Eclesiastes vai dizer que Deus colocou esse anseio no coração dos homens, um anseio pelo eterno, um anseio por transcendência. Quando a gente não tem isso satisfeito ou preenchido através de um relacionamento com Deus, então sempre vai faltar algo, a gente nunca vai encontrar satisfação. Rolling Stone já cantava You Can't Get No Satisfaction, e essa é a realidade. Você vai correr atrás de um monte de coisa, mas você não vai conseguir encontrar satisfação. Então nós estamos falando de paz na vida como fruto de um relacionamento com Jesus. Note como fica muito claro nos dois versículos que nós lemos. Jesus disse no versículo 27 do capítulo 14, a primeira parte: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Jesus não está deixando qualquer paz, Jesus está deixando a sua paz. No capítulo 16, 33, que nós lemos, fica ainda mais claro, porque ele diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim. Então é a paz de Jesus, não é qualquer paz. Essa é a paz de Jesus que nós temos nele, num relacionamento com ele. Então, paz na vida, paz interior, é um dom, no sentido de uma dádiva, de um presente, de uma graça de Deus que o cristão recebe quando ele é reconciliado com Deus, como nós falamos no primeiro sermão dessa série, por meio daquilo que Jesus Cristo fez por nós. O cristão não precisa buscar essa paz. Preste atenção nisso. O cristão não precisa buscar paz interior, paz na vida, porque se ele é cristão, ele já tem essa paz. Ele já tem essa paz na vida, essa paz interior, à medida em que ele tem um relacionamento com Jesus. Em mim, vocês têm paz, Jesus disse. Nesse relacionamento, vocês têm paz. Nota que no versículo 23, Jesus disse o seguinte: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus está falando isso para os seus seguidores. Jesus está falando que aqueles que o amam, que têm um relacionamento de amor com ele, que descobrem que Deus é um bom Pai e que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, mas que por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus e nós passamos a amar a Deus e passamos então a direcionar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Jesus diz: obedecerá a minha palavra. Nós vamos buscar a vontade de Deus na palavra de Deus e tentar então orientar e reorientar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Jesus diz: se alguém faz isso,
o que acontece? Deus faz morada em nós. É algo extraordinário, mas é o que a Bíblia diz. Nós temos Deus em nós, Deus morando dentro de nós. E pense bem, Deus é o Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz, Ele vive em nós. Quando nós temos esse relacionamento, nós já temos toda a paz que nós precisamos para a vida. Toda a paz interior necessária nós já temos. Em Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Se você confia em Deus, se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, se você conhece Deus por meio de Cristo, se você conhece o amor de Deus e você ama Deus e em resposta à revelação desse amor, como João vai dizer na sua epístola, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você tem essa experiência, Jesus vive em você por meio do Espírito Santo e você tem toda a fonte de amor e de paz necessário para a sua vida. Segundo, essa paz na vida, essa paz interior a qual nós estamos falando, ela é uma paz sobrenatural. Ela é uma paz que você não vai conseguir encontrar em nenhum outro lugar. O mundo, com tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, não pode dar essa paz. Olha só, no versículo 14, 27, Jesus diz: Não a dou como o mundo a dá. Então Jesus está dizendo que o mundo tem uma paz que o mundo oferece, o mundo dá, mas não essa paz. Essa paz só em Jesus. Essa paz, ela é sobrenatural. Quando a gente encontra a palavra mundo aqui, o termo cosmos, no grego, está falando não, evidentemente não das pessoas e não do mundo natureza, nós não estamos falando do planeta, por exemplo, não é isso. A palavra aqui, na verdade, é um sistema, é uma forma de pensamento, é aquilo que move as pessoas que estão distanciadas de Deus e que decidiram viver em autonomia em relação a Deus, e aí então começaram a seguir os seus próprios pensamentos. E esses pensamentos, Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, eles são pensamentos não só humanos, mas infelizmente são pensamentos que foram influenciados por forças antagônicas a Deus. Então essa é a condição do mundo. O mundo não tem poder, então, para dar essa paz. O mundo não tem poder para dar paz, porque o mundo vive em inimizade com Deus. E nós falamos que paz só é possível quando essa barreira da inimizade é removida por meio de Cristo. Por meio dessa reconciliação com Deus que nós alcançamos paz. Então, o mundo em inimizade com Deus não pode nos dar essa paz. O mundo é inimigo de Deus. O mundo rejeita o príncipe da paz. O mundo está entregue, Jesus diz no versículo 30, aqui no capítulo 14, o mundo está entregue ao príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo, Jesus está falando? É justamente essa força maligna que é antagônica a Deus. Paulo vai falar sobre isso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? As pessoas que não creem, as pessoas que estão vivendo, e elas não sabem, muitas delas não sabem disso, mas elas estão vivendo em oposição a Deus, em inimizade contra Deus, à medida em que elas decidem viver as suas vidas como se Deus não existisse, ou como se Deus não importasse, ou como se a palavra de Deus não tivesse sentido algum para elas. Elas querem fazer aquilo que elas querem fazer. Essa é a condição de autonomia, a condição de independência. Quando essas pessoas estão vivendo assim, mesmo sem saber, mesmo que elas não tenham escolhido isso, e talvez muitas delas se sintam ofendidas quando você falar alguma coisa semelhante, essas pessoas estão sob a influência desse
príncipe deste mundo, que Paulo chama aqui de Deus desta era. A palavra aion aqui no grego, traduzida por era, ou em algumas versões século, ela é traduzida também em outras versões e pode ter esse significado justamente de mundo, ou seja, o Deus deste mundo, o Deus dessa era, o Deus deste século. Novamente, com essa ideia de que o mundo não é o aspecto físico e não são as pessoas, mas é um sistema, é uma forma de pensar, é uma forma de viver, é uma forma de se posicionar que se levanta contra o conhecimento de Deus, que rejeita Deus e que rejeita a palavra de Deus e que rejeita a vontade de Deus. João vai dizer no capítulo 15, versículo 18, Jesus falando aos discípulos, nesse mesmo discurso que nós lemos, Jesus diz, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. O mundo os odeia. Eu escolhi vocês, Jesus disse. O mundo os odeia, vocês não são do mundo. É bem interessante, isso está no capítulo 15. Se você ler um pouquinho mais adiante, no capítulo 17, nessa oração sacerdotal, intercessória de Jesus, Jesus ora a Deus da seguinte maneira, ele fala assim, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles estão no mundo. Olha só, Jesus está dizendo que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Novamente, o que ele está falando? Nós já não fazemos mais parte desse sistema. A nossa mentalidade foi transformada. A mentalidade de antagonismo, de rejeição, de oposição a Deus, a mentalidade de desprezar Deus e a sua palavra, de fazer pouco caso de Deus, de dizer que nós vamos viver a nossa vida do nosso próprio jeito, essa mentalidade foi crucificada. Quando nós conhecemos Cristo e nós decidimos segui-lo, e nós então crucificamos tudo isso e morremos então para essas coisas e falamos, Deus, não é a minha vontade, não é o que eu desejo, não é o que eu penso ser certo, não são os meus caminhos, agora eu quero fazer a tua vontade, agora eu quero aprender a viver a vida da tua maneira, eu confio que o que o Senhor tem é melhor para mim. Então, nesse momento, nós não somos do mundo. E aí esse mundo antagônico a Deus vai odiar os discípulos, é o que Jesus falou. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 15 a 16, João vai além. Ele diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Novamente, Jesus não está sugerindo aos seus discípulos que eles não deviam amar a natureza ou que eles não deviam amar as pessoas, não é isso. Jesus está falando do sistema, desse sistema caído, antagônico a Deus. No capítulo 4 dessa mesma epístola, 1 João, versículo 3, Jesus diz assim, o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Ou seja, o que há no mundo hoje é o príncipe das trevas, Jesus diz, o príncipe desse mundo, o Deus deste século, o Deus dessa era, o Deus deste mundo. Esse espírito do anticristo, esse espírito antagônico a Cristo, que se coloca e que se levanta contra Deus e contra o conhecimento de Deus. Em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. Então é isso, o mundo não pode nos dar essa paz, porque o mundo não tem essa paz. O mundo está em oposição a Deus, o mundo é inimigo de Deus. E essa paz só é possível quando nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. É interessante que Jesus está falando isso num contexto em que o mundo estabelecia paz, né? O contexto de Jesus é um contexto debaixo do Império Romano. E no Império Romano eles tinham a Pax Romana, que era estabelecida por Roma para manter, então, todos aqueles povos que Roma conquistava em uma condição de paz,
para que não houvessem tumultos e revoltas. E a Pax Romana, ela era conquistada e ela era mantida através da força bruta e da espada. Não é essa paz que Jesus evidentemente tem para dar. O mundo não entende esse tipo de paz, mas os discípulos, Jesus diz, eles vão experimentar essa paz na vida, essa paz interior. E note, era uma paz diferente, novamente, ela não é só a ausência de conflitos. Roma conseguia manter, em algum momento, sob a Pax Romana e a força da espada e a força bruta e violenta do Império Romano, Roma conseguia manter pessoas de diferentes nacionalidades e grupos vivendo e convivendo umas com as outras relativamente em paz, ou seja, com ausência de conflito, porque toda vez que houvesse algum tipo de conflito, as forças do poder imperial estavam ali justamente para trazer a paz, para acabar com o conflito e fazer isso da forma mais violenta, inclusive até para demonstrar esse poder e para reprimir qualquer tentativa futura de violência. É por isso que a Roma crucificava as pessoas, crucificava os insurgentes. Você já leu a história da revolta dos escravos, narrada, né, em Espartacus, você vai ver, e muito embora essa é uma história de certa forma fictícia, mas ela tenta retratar a maneira como Roma lidava justamente com aquelas pessoas que tentavam insurgir-se contra a sua força. Então, a Pax Romana era vista somente como ausência de conflito entre as pessoas, e Roma mantinha isso de forma violenta. A paz que Jesus tem para dar é paz na vida, é paz interior, é paz que faz com que, mesmo quando nós enfrentemos conflitos, nós ainda retemos a confiança e a paz. Nota, isso é muito claro aqui naquilo que Jesus fala depois, porque Jesus vai falar que os seus discípulos vão enfrentar conflitos, eles vão ter aflições, a vida deles não vai ser um mar de rosas, vão ter problemas e dificuldades, sim. Serão odiados, serão perseguidos, terão dificuldades muitas vezes no relacionamento uns com os outros, mas eles têm paz, paz de Jesus, paz sobrenatural, paz que Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, paz que excede a todo entendimento. Essa paz, essa é a paz sobrenatural. Então, mesmo quando esses discípulos de Jesus são levados à morte, muitos deles foram levados à morte naqueles dias e posteriormente no decorrer da história, mesmo ao serem levados à morte, eles têm essa paz, que é a certeza de que, assim como Jesus falou, eu venci o mundo, eles também têm a certeza de que eles sairão vitoriosos. Assim como Jesus ressuscitou, eles também ressuscitarão, e isso dá paz que excede todo entendimento. Então, essa confiança, essa serenidade diante do maior de todos os perigos, a ameaça de morte, que é a paz que o mundo não pode dar. Essa paz na vida, essa paz interior, só Jesus tem para dar. É uma paz sobrenatural. Terceiro, essa paz interior, como nós já falamos, ela é paz no meio das tribulações. Ela é paz que não abandona você quando o mundo ao seu redor parece estar desabando. Veja só, capítulo 14, versículo 17, a última parte do versículo, Jesus diz, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus começou esse discurso no capítulo 14, versículo 1, com as seguintes palavras, não se perturbe o vosso coração. Aqui Jesus está repetindo essas palavras, não se perturbe o vosso coração, não tenham medo. No final do discurso, o último versículo que nós lemos, capítulo 16, verso 33, Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, essa paz que nós estamos falando, ela é paz
que vem desse relacionamento com Deus por meio de Cristo, ela é paz sobrenatural que nada nesse mundo pode nos dar. Ela é paz que permanece mesmo quando a vida não vai da maneira como nós esperamos e mesmo quando nós nos vemos envoltos numa tribulação, em meio a aflições, a problemas, a dificuldades. Jesus diz assim: tenham bom ânimo, vocês têm paz no meio dessas coisas. É paz que nos leva a descansar em Deus, mesmo no meio das tribulações. Olha o que diz o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é a paz que Jesus tem para dar. Essa é a paz na vida que nós precisamos. Essa é a paz interior que nós precisamos. É paz que é fruto desse relacionamento com Jesus, que nos faz enxergar que por causa desse relacionamento nós estamos seguros nas mãos de Deus. E o mundo que se opõe a Deus, o mundo pode nos odiar, e muitas vezes, por causa dessa oposição do mundo, muitas vezes ela pode ser de forma violenta. Em alguns momentos da história, o mundo não só odiou os seguidores de Cristo, mas o mundo tentou justamente acabar com eles, né? Quando você lê a história, e muito, na história recente até, dos países levados por uma visão, uma cosmovisão da dialética materialista, e que tentaram se estabelecer então no poder, com o Estado, como Deus soberano. Nesse contexto, então, esse mundo, na figura do Estado, esse mundo não só se opôs, não só odiou a igreja, esse mundo perseguiu de maneira ferrenha a igreja. Esse mundo tentou se livrar da igreja, tentou se livrar dos cristãos, tentou se livrar de toda forma da fé e da fé cristã. Então, mesmo quando isso acontece, os cristãos sabem que a sua segurança está em Deus. E, novamente, você vai dizer assim: não, mas muitos morreram. É verdade, muitos morreram. Mas para o cristão, a morte tem um outro significado. É como Paulo disse: para mim, o viver é Cristo. Eu vivo nesse relacionamento com Cristo. E o morrer é lucro. Quando você descobre isso, quando você acredita nisso, quando isso faz parte da sua experiência, da sua fé, da sua vida, nada pode roubar a sua paz. Em paz eu me deito e adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, eu sei que a minha vida está nas Suas mãos. Agora, se Jesus nos deixou a paz, por que muitos cristãos parecem não experimentar essa paz? Se eu disse aqui que a paz é fruto de um relacionamento com Deus, por meio de Cristo, essa é a paz que nós estamos falando, a paz na vida. Se eu disse que essa é uma paz que nós recebemos, que não precisamos buscá-la, ela nos é dada, é uma dádiva que já nos é dada quando nós nos relacionamos com Deus, por meio de Cristo. Não é a paz que o mundo dá, a paz que vem desse relacionamento e que ela nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida com serenidade, sem se desesperar, porque muitos cristãos não experimentam essa paz. Olha, no discurso de Jesus aqui é interessante a gente notar que Jesus está falando da paz como a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu disse que Jesus vive em nós, que Deus vive em nós. Eu li o texto aqui que ele fala assim: eu e o meu Pai viremos e faremos morada naquele que me ama, naquele que crê em mim, naquele que confia em mim, naquele que guarda os meus mandamentos. Eu vou morar nele. Como é que Deus faz morada em nós? O texto nos diz que é através do Espírito Santo. No capítulo 14 ainda, versículos 25 e 26, diz assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Ou seja, Jesus está falando que ele vai morar em nós através do seu Espírito Santo. Foi isso que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia do Pentecoste. Todos nós que somos cristãos temos hoje o Espírito Santo de Deus morando em nós. Paulo fala aos Romanos que é esse Espírito de Deus que nos dá a capacidade de nos relacionarmos com Deus como filhos, e de nos dirigirmos a Deus como Abba, como pai, como paizinho, nessa relação íntima com Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós. Agora, olha só o que é mais interessante, no capítulo 14 de Romanos, versículo 17, diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo mora em nós, o que o Espírito Santo produz em nós? Paulo fala que ele produz fruto. Como eu disse, paz é uma dádiva de Deus. Paz é um resultado desse relacionamento com Deus. Ele é fruto da presença de Deus em nós. Fruto do Espírito Santo em nós. Gálatas 5, versículos 22 e 23, quando Paulo relaciona ali o fruto do Espírito, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paz é fruto do Espírito. Essa paz interior, essa paz na vida, essa paz que é fruto de um relacionamento com Deus, é fruto do Espírito. Então a pergunta é: por que muitos cristãos não experimentam essa paz? Muitos cristãos não experimentam essa paz porque talvez eles não estejam se permitindo serem guiados pelo Espírito. É preciso que o Espírito guie a nossa vida. Esses frutos, né, ou esse fruto do Espírito que se manifesta aqui de várias maneiras, como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ele se manifesta em nossa vida justamente quando o quê? Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Paulo fala: andem no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da vossa carne. Quando nós andamos no Espírito, quando o Espírito orienta a nossa vida, quando nós estamos submissos ao Espírito, quando o Espírito está, de certa forma, controlando a nossa vida, o resultado disso é paz. Então, se nós não estamos experimentando paz, é possível que nós estamos deixando de seguir a orientação do Espírito. É possível que nós estamos tomando controle novamente da situação. É possível que, de certa forma, nós estamos recaindo naquela condição de alguém que quer viver a sua vida sem submetê-la a Deus e à vontade de Deus. A paz interior, ela é fruto desse relacionamento com Jesus. Se você tem falta de paz interior, a sua vida, e se a sua vida interior está tumultuada com temores e ansiedade, o caminho para encontrar a paz é reencontrar ou desenvolver um relacionamento com Jesus. Aí eu quero propor a você que você faça isso da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Isso inclui a sua própria vida. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua própria vida, sobre tudo, sobre seu pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, tudo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai encontrar essa paz que excede todo entendimento. Não existe nada que tentarem roubar de você que vai roubar essa paz. Não significa que você vai se alegrar quando alguma coisa acontece com alguém que você ama. Não, nós somos seres humanos e nós nos entristecemos. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu e ele viu ali a situação toda de pessoas entristecidas. Então nós ficamos tristes, sim, não é isso, mas a paz não é roubada de nós. Por quê? Porque a morte já não é mais essa coisa assustadora para nós. A morte é uma passagem para uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus. Então, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, desenvolva o hábito de ler a Bíblia, meditar na mensagem da Bíblia. Leia a Bíblia e medite na sua mensagem. Não só leia, mas medite na sua mensagem. Mesmo que você tenha que ler trechos menores, mas leia com atenção, leia num espírito de oração, leia como essa forma que nós chamamos de Lectio Divina, que é uma forma que vem justamente da tradição monástica, de você ler a Bíblia nesse espírito de oração, tentando ouvir a Deus. Leia e medite nas Escrituras, encha a sua mente com a palavra de Deus. Isso vai trazer para você vai recuperar essa comunhão com Deus que dá paz, que excede o entendimento, que dá paz na vida, que dá paz interior.
ore sem cessar. Paulo diz isso na sua carta aos Filipenses. Ore o tempo todo, fale com Deus. Você está ansioso? Paulo diz em Filipenses capítulo 4, você está ansioso? Ore, lance a sua ansiedade para Deus. Ore o tempo todo. Como que eu vou enfrentar? Se eu estou sendo tentado a ficar preocupado, ansioso, como é que eu enfrento isso? Através da oração. Ore sem cessar. E por último, seja grato a Deus pelas coisas que Ele já fez na sua vida, seja grato a Deus por aquilo que você já tem, por quem você já é em Cristo Jesus. Seja grato a Deus. Se você fizer essas coisas, se você praticar essas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, meditar na palavra de Deus, ler e meditar na palavra de Deus, orar sem cessar e desenvolver o hábito de agradecer, de louvar a Deus, encher a sua vida com louvores e gratidão a Deus, eu garanto a você que como filho de Deus, reconciliado com Cristo, vivendo em comunhão com Cristo e o Espírito Santo, você vai experimentar paz na vida, paz interior. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs, todos que estiveram me ouvindo e que ainda ouvirão esse sermão. Eu peço que o Senhor nos ajude a entender isso, a entender a paz que Jesus tem para nos oferecer. Paz que o mundo não pode nos dar, paz na vida, paz em nosso interior, paz que nos coloca numa condição de enfrentar os problemas, as dificuldades, os perigos, as ameaças, com a confiança de que a nossa vida está nas Tuas mãos, de que nós estamos seguros, de que ninguém pode roubar de nós essa presença do Senhor, que é o Teu Espírito em nós, essa comunhão que temos contigo, a nossa herança, o nosso tesouro na glória. Ajude-nos a entender isso e a viver à luz dessa realidade. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Meu coração se alegra em Te adorar, Senhor. O meu prazer é sempre servir, e a Tua face sempre buscar, Senhor. E quem sou eu para duvidar do Teu querer? E quem sou eu pra querer mais do que Tu tens pra mim? A Tua graça me basta pra viver, Tua presença é minha riqueza, é meu prazer, Senhor.
É isso aí. Muito bom o que Deus tem falado com a gente. Que bênção a gente saber que a nossa paz interior vem dele, que não somos nós que geramos isso na gente mesmo, mas que tudo vem dele, nós somos necessitados dele e ele não falha de forma alguma. Então, para nós sermos mais e mais cheios dele e da sua paz, que nós possamos confiar mais e mais nele. E se essa mensagem tocou em você, a gente vai falar, aponta o seu celular aqui para o QR Code, entra em contato com a gente que vai ser um prazer a gente ouvir de você. A gente vai encerrar esse momento agora em oração. Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos por tanto amor. Nós te agradecemos pelo teu poder. Nós te agradecemos pela forma como o Senhor fala com cada um de nós, meu Pai. Pela tua bondade, Deus, vem e nos enche com a tua paz. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Nós queremos ser agentes de paz no mundo e para isso nós precisamos estar em paz contigo, nós precisamos da tua paz em nós. Então vem, Paizão, inunda cada um de nós com essa paz maravilhosa, essa que nos ajuda a enfrentar o nosso dia a dia, os problemas do nosso dia a dia. Pela tua bondade, Pai, nos colocamos diante de ti, confiando que é o Senhor que está trabalhando em cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, que você possa curtir essa semana e que você possa buscar mais e mais de Deus, porque é Ele que vai te dar paz interior. Então é isso aí, boa semana, Deus te abençoe demais. Aí não se esquece de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, compartilhe as mensagens, os links estão todos aí, os links das mensagens da série, aproveita isso e também a gente tem todas as mensagens nas principais plataformas de podcast. Tamo junto!